6 de abril o dinheiro literalmente acabou, não tinha dinheiro. Bom, primeiramente, assim, o futebol literalmente caiu no meu colo, tá? Para ser muito sincero. Vou voltar lá em 2012, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Eu olhava aquilo e falava, poxa, não é possível, né? O time chegar nessa situação. Aí, com o descenso, eu falei, não é possível, tem alguma coisa que... O que acontece com um time do tamanho e da grandeza do Palmeiras cair para a segunda divisão pela segunda vez? E nesse interim, na época, o meu irmão, o Marcelo, aproveito para mandar um abraço para ele também, fazia parte de um grupo, e esse grupo estava ajudando o Paulo Nobre na campanha, né, para desenvolver toda a parte de governança e tudo mais. E eu trabalhava no BCG, na Boston Consulting Group, e o meu antigo chefe, né, o senhor Robert Davis, fez um trabalho no Arsenal. E ele era torcedor do Arsenal e fez um trabalho no Arsenal. E meu irmão comentou em algum momento lá com uma das pessoas, e essa pessoa queria agendar uma conversa com o Rob na época, para poder entender o que foi feito, o que foi, né, na ocasião e tudo mais. E o Rob pediu para que eu participasse dessa conversa, né? Aí eu falei, poxa, né, como não participar de uma conversa onde tem duas coisas que eu acho muito legais? E nesse interim e tal, o Márcio D'Andrea, que era o executivo do Banco Mercedes, ele falou, olha, nós estamos procurando alguns profissionais, e um deles é um diretor financeiro para estruturar a dívida, fazer toda a estruturação. E, para minha surpresa, ele vira e mexe, está aqui a pessoa. Aí vendeu todo o meu peixe, mentiu pra caramba, né? E aí eu fiquei sem graça, porque eu não esperava aquela reação, e falei, né, fiz cara de paisagem e deixei rolar. E logo depois o Márcio me mandou uma mensagem dizendo se eu teria interesse de participar do processo seletivo. Em 21 de janeiro de 2013, se não me engano, a eleição, ele é eleito. E aí eu decidi migrar para o futebol. Eu já estava há 8 anos, tinha uma posição regional, era a head da América Latina. E estava abrindo Peru e Colômbia. Então eu tinha Brasil, Chile, Argentina, México, aí abri a Colômbia e a Argentina, e nesse inteirinho, a cada 2 semanas, eu estava viajando para os Estados Unidos. Então minha Isso vida eram era os tranquila. escritórios da BCG na América Latina, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, quando é que isso vai aparecer na minha vida, né? Voltei a falar com o Rob de novo, né? Porque ele era meio que um mentor meu ali para conversas e tudo mais. Aí ele falou, cara, do jeito que você está falando, seu olho está brilhando, então acho que você não tem muito o que pensar, né? Então você só tem que estar ciente que futebol tem suas, né? É volátil, tem uma série de coisas, e vai ser feliz. E aí foi quando eu decidi, né? A conversa lá dentro do BCG não foi fácil, né? Para as pessoas entenderem, eu até brinco, sair da Champions League para a segunda divisão da Guatemala, né? Do ponto de vista de governança, de controle, de tudo que se prega numa multinacional. E é até legal fazer um parênteses também, né, Patiello, que a BCG é uma das principais consultorias de gestão e estratégia do mundo. Sim. Atende, né, milhares e milhares de empresas que faturam bilhões e bilhões de dólares. Então, quando você fala, né, se coloca nessa perspectiva, é sair de um contexto que você está lidando ali com os maiores CEOs do mundo, para um contexto que você vai para uma associação. Exatamente. Precisando mudar da água para o vinho. Né? Literalmente. Então, mas de qualquer maneira, conversei muito com a minha esposa, né? Com a Grey, ela falou, cara, não precisa falar muita coisa, né? Te apoio, vamos para frente. E aí foi, minha transição demorou mais ou menos uns 70 dias entre janeiro lá, então eu trabalhava nos dois, né? No BCG e no Palmeiras, já ia começando a fazer aquela transição, né? Amigável, vamos dizer assim. E aí começamos a trabalhar. E aí quando começou em março, mais ou menos, que eu comecei efetivamente no Palmeiras. E aí começou a minha saga dentro do futebol. Mas foi divertido. Até, assim, principalmente para a família, né, toda, eu falei, olha, eu tô saindo daqui para ir para lá, todo mundo ficou espantado, assim, como você vai sair de onde você tá lá para, né? E aí, mas no final todo mundo apoiou, porque não tem como, né? Se a gente trabalha com duas coisas que você gosta, e aí não tem, acho que é o sonho de todo mundo, né? Então, fiz o movimento e não me arrependo. Não, o engraçado é que, coincidentemente, tem um amigo que hoje é o diretor executivo do Figueirense, que é o Henrico, e a esposa dele trabalhava no BCG, né? E aí, depois que eu fiz a migração, ele me contando aqui, conversando com ela, falou assim, mas ele tinha uma função assim, assada, assim, o que ele foi fazer mudando para o Palmeiras? Eu não sei o que está na cabeça dele. Não foram com essas palavras, mas no final era isso que ela quis dizer. E para todo mundo, né? Eu falei assim, ou você, né, uma atitude responsável, uma atitude de alguém realmente que está procurando um sonho de fazer algo diferente
e que ficasse, né, fosse perene, né, que ficasse ali um legado do que foi feito. Então, no final, acho que olhando para trás, acho que tem bastante coisa boa que a gente fez, mas não fiz sozinho, eu sou parte de uma engrenagem, né? Uhum. Então, o que é importante é que a gente olha e que teve muito mais acertos do que erros e que faz com que o clube esteja onde está hoje, né? Engraçado que, assim, depois da entrevista com esse grupo, ele participou da conversa e no final, ele falou: "Olha, nós decidimos por você, tal, tal, tal". E aí eu falei: "Ó, deixa eu falar uma coisa, você quer alguém que continue fazendo o que está sendo feito? Eu não sou essa pessoa. O que eu vim buscar e fazer no futebol é totalmente oposto a sendo feito". Ele falou: "Então, foi aí que a gente foi aí que nós decidimos por você, porque, o jeito que estava sendo gerido, a forma que estava sendo gerido, de fora eu Uhum. achava que não fazia muito sentido. E aí foi quando ele falou: "Ó, você me ganhou, né, entre aspas, no final ali, quando você disse que ele tem que fazer o oposto, tem que ser feito". Então, e eu falei: "Ah, não vou fazer o que tem que fazer, da maneira que está sendo feita, então é isso que eu me proponho". E aí, mas a interação com ele que no começo, assim, o Paulo gosta, assim, apesar da formação de advogado, ele gosta muito de números, por causa da atuação dele no mercado financeiro e tudo mais, e ele é um cara muito visual, então muita coisa ele escrevia, né. Até trouxe umas relíquias aqui para mostrar em relação a isso. Então, o que acontecia? Então depois eu comecei a aprender um pouco como é que ele trabalhava, né. Então sempre tinha um papel, alguma coisa para sempre ele olhava tudo no papel, já sabia, tá aqui o papel, tá aqui a caneta, e vai começamos e algumas discussões eram justamente para entender um pouco disso. E ele, assim, essa parte contábil, essa parte de, bom, deu lucro, mas não tem dinheiro no caixa, tem dinheiro, mas deu prejuízo. Então, realmente, para quem não é do dia a dia, é um bicho meio complicado. E a gente foi aos poucos aprendendo ali juntos alguma série de coisas. Então, por exemplo, vinham os recibos da Globo, sei lá, R$ 6 milhões. Aí vinha desconto de antecipação X, desconto de antecipação, final zero. Meu Deus. Eu falei: "Me explica isso aqui". "Não, Paulo, eu vou explicar rapidamente isso aqui, ó. Você tinha isso aqui para receber, as gestões anteriores anteciparam tudo isso, hoje você tem zero para receber". Aí ele tinha uma mania que ele faz muito assim: "Entendi". Então era muito, muito, muito característico dele. Então, no começo eu não sabia se ele estava rezando, se ele estava fazendo alguma coisa, mas depois era realmente um trejeito que ele tinha e que ele atuava. Mas assim, sempre tive a relação foi sempre muito boa, ele sempre deu apoio para os profissionais, como ele realmente, se propôs no início da gestão, e o apoio foi restrito, então, com ele realmente quando ele te falou claramente que ia ser mudar da água para o vinho que estava sendo feito, ele realmente vestiu aquilo, era o DNA dele para poder fazer a coisa acontecer e muita coisa aconteceu, porque realmente ele comprava ideia e comprava as brigas quando tinha que comprar, então isso era muito importante. A situação era basicamente, um paciente na UTI, um desfibrilador, todas as religiões ali, padres e seitas, e seja o Uhum. que for ali, rezando para poder nascer, porque efetivamente não tinha outro remédio. Então eu cheguei acho que dia 18 de março no Palmeiras, acho que dia 6 de abril o dinheiro literalmente acabou, não tinha dinheiro. Tanto que quando eu chego, uma das primeiras coisas que me falam: "Ah, tem que fazer a remessa para pagar o Luan", o grande Luan que jogou com a gente Ah, em Belo Horizonte Caetano. Eu falei: "Ah, Bom tudo bem, jogador. a gente faz a remessa". "Ah, mas não tem dinheiro". Eu falei: "Mas peraí, como é assim, não tem dinheiro?". "É, não tem dinheiro, acabou o dinheiro". E a primeira coisa que eu pensei, eu falei: "Puta, já renegociei mal o meu compensation aqui, meu grana, então vou ter que". Sei que era ruim, mas tá pior do que eu imaginava. Então assim, cara, sem dinheiro, sem crédito, sem imagem exatada, até brinco, e quando eu chegava nos lugares, eu me apresentava, né: "Prazer, Luciano do Palmeiras", aí agora por causa da Covid o cara não dava a mão, o cara fazia assim: "E aí, tranquilo, tudo bem?". Então assim, as portas fechadas, você não tinha acesso a nada, realmente foi uma situação bastante complicada, porque, a gente conseguiu antecipar uma outra coisa, uma coisa pequena, para poder fazer ali, pagar literalmente o dia a dia, mas assim, antecipar algo do ano ali, né, que tinha ali uma sobrinha aqui e acolá que a gente conseguiu, mas tudo, logo que eu cheguei, comecei a olhar um pouco o endividamento, olhar o perfil da dívida, olhar o que tinha para pagar, que forma que era, realmente foi, assim, foi um desafio além do que eu imaginava que seria. Porque quando você está de fora olhando ali e tal, você olha um balanço, olha uma coisa, tá ok, você tem uma fotografia, mas quando você está lá dentro, entendeu, você começa a cavar um pouco mais a informação, que também não era boa, né, porque no final, era tudo
O financeiro era basicamente uma pagadoria, chegava coisa para pagar, venceu ontem, mas como assim venceu ontem? Não tinha sistema, não tinha processo, não tinha nada. Então, realmente, minha cultura de multinacional e de consultoria, realmente para mim aquilo era um sacrilégio, né? Eu falei, não é possível, eu não consigo, fluxo de caixa. Acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida foi gerenciar o caixa do Palmeiras no começo e projetar o caixa, que era realmente Uhum. algo inimaginável, porque, bloqueia a conta, você dorme com 5.000, acorda com 1.000, porque bloqueia por causa de processo e tudo mais. Então, E é tudo aqui isso numa realidade de série B, né, vocês iam jogar uma série B em exatamente, série 2013 ainda, B, com numa receita situação menor. na realidade naquela época não, por causa do Clube dos 13, o primeiro ano você mantinha o mesmo contrato, né. Se você não subisse, você vai reduzir em 25%, e aí sucessivamente nos próximos anos. Uhum. Então, em teoria em Em teoria, teoria, se você né. não tivesse antecipado, então Sim. é outro pequeno detalhe. Então, chegou uma hora que eu realmente eu tive que realmente dar 2 passos para trás, arregaçar a manga um pouco mais do que efetivamente eu já tinha pensado que ia fazer, para poder entender um pouco mais onde a gente estava, porque, mesmo os números em si, tinha uma série de passivos ali que não é possível, tinha um passivo para o Filipão lá, falei: "Poxa", sei lá, nem lembro o valor aqui, mas era um valor alto. O Filipão saiu em setembro de 2012, nós estamos em abril de 2013. Tem processo? Não tem, então não é possível que isso aqui não esteja. Aí começamos a limpar o balanço, começamos a ajustar uma série de coisas, realmente informação. E aí, na época, a gente montou um grupo e nós decidimos implantar um RP que foi o SAP, né. Eu falei: "Bom, o Palmeiras é aquela criança que não tem hora para comer, não tem hora para dormir, faz o que quer, mas não, vamos colocar uma coisa germânica aqui, quer dizer assim: "Ó, você vai funcionar desse jeito e vai ter que se adaptar". Foi um processo dolorido, então, por exemplo, o Palmeiras fazia pagamento por cheque, era um cheque para cada nota fiscal, então vocês imaginam que não era um negócio desse tamanho assim. Uhum. Num primeiro momento eu consegui migrar que fosse um cheque para todas as notas do dia, ou seja, foi um grande avanço. E depois do grande avanço fazer pagamento via internet banking, que foi 9 meses depois só que eu consegui isso. Então você imagina aquilo que era o básico que eu fazia, né, antes, não é possível que eu não, né, então, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. E nesse processo a gente começou a ajustar, né, então, ou seja, tudo tinha muita coisa manual, uma vez eu recebi um pedido de adiantamento datilografado, eu peguei assim e falei: "Nossa senhora, onde é que eu não vejo isso aqui?". Até eu brinquei e falei: "Daqui a pouco vem no mimeógrafo, né, acho que na nossa cidade quando fazia a prova, vem lá aquele cheirinho de álcool, aquela coisa, né". Mas eu falei: "Não, realmente", e tinha muita coisa, pedir dinheiro, ia no caixa sacar dinheiro, falei: "Não, não é possível, não tem mais isso". Então cortamos um monte de coisa, cortamos todos os esportes, olímpicos que tinham na época, então, né, o Paulo falou: "O que nós temos de ação aqui?". Aí começou, corta, 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 porque o problema no final não era ter o esporte olímpico, era porque não tinha patrocínio. Então como é que funcionava? Um diretor estatutário queria, vou usar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? O Palmeiras vai entrar no campeonato de Jockey-Pô, tá bom. Uhum. Só que entrou, contratou mais ou menos, ficou em último lugar. Não, o Palmeiras não pode se ficar em último lugar no campeonato de Jockey-Pô. Precisamos contratar o melhor jogador de Jockey-Pô. Quanto custa? R$ 200.000. Ok, mas não tem patrocínio. Aí começa, 200 mil aqui, 400 mil. Então, ou seja, tudo isso drenava no caixa, realmente, os números, sei lá, uma coisa de 10, 8 milhões ano, né? E aí a gente começou a cortar tudo isso, politicamente foi, né, um impacto grande, mas no final eu acho que eu andava pelo clube, assim, os caras falavam: "Esse cara aqui que cortou", e tudo mais. Por exemplo, o clube tinha um restaurante lá dentro, que drenava, sei lá, 1 milhão, 2 milhões ano. Nós terceirizamos. Então, ou seja, aquilo que virava custo, tinha uma receita porque a gente cobrava algo do prestador de serviço, né. Até fazendo um parênteses, eu quando almoçava, eu fui abordado por alguns sócios perguntando se eu era o responsável pela mudança, porque o feijão não tinha mais o tempero X, a batata frita não era mais crocante, e eu falei: "Não, não, pode deixar que eu vou levar esse pedido lá para dentro", mas do ponto de vista financeiro, Uhum. cara, você acabou de drenar, então lá você tinha ralo, ralinho e ralão, então, ou seja, você vai começando a fechar todas essas coisas e minimamente ter um processo que você tenha um mínimo de previsibilidade para poder gerenciar, né, porque no final, chegava algo para pagar ontem, mas isso aqui que tá parado ali, assim, assim, assado, e era tudo manual impresso. Então imagina, um contrato era impresso 5, 6 vezes, entregava num departamento, pedia para o cara protocolar, para ter certeza, para o cara falar: "Não, não recebi". Então, falei: "Não, não, acabou isso tudo. É por e-mail, manda para todo mundo". "Não, mas alguém
recebeu e não tem o cara não dizer que não recebeu. E aí começamos a mudar um pouco o processo para que a coisa pudesse caminhar. Mas até aí, até chegar nisso, foram duras batalhas para conseguir fazer a coisa andar. E o processo de implantação do ERP não é fácil, então realmente ele machuca muito as pessoas, porque elas estão acostumadas, e o que mais ouvia no Palmeiras, o Palmeiras sempre foi assim. O Palmeiras sempre foi assim. Aquilo para mim era combustível justamente para poder fazer a coisa mudar. Não, mas isso você não vai conseguir fazer, não. Aí eu lembro numa reunião que eu fui falar, então nós acabamos de contratar, né, um RP chamado SAP. Aí eu até brincava, sabe sabe o controle remoto? Não tem ali? Sim, então, não é aquilo, é uma outra coisa. E aí começava a entrar um pouco. Então, eu sofri muita crítica, que aquilo era uma Ferrari, que o Palmeiras precisava de uma Ferrari, o Palmeiras era um clube pequeno, que não precisava daquilo, tal, 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 e tá lá, implantado, com todas as melhorias que com certeza foram feitas ao longo desse período, e que os benefícios foram realmente, assim, a gente fechava os números no dia 30 do mês subsequente. Ou seja, essa informação já é velha, né? Né? Não me serve essa informação. Então a gente começou a fechar os dados, o target era quinto dia útil. E aí a gente tentou puxar uma para o terceiro dia útil. Aí sim, eu falei, agora eu tenho informação na mão. A informação ainda talvez não era 100%, mas eu conseguia ter uma agilidade. Então a gente começou a fazer uma série de mudanças para que o número ficasse, quanto mais preciso, assertivo, mais fácil de informar. E a gente poder tomar decisão, porque caso contrário também não faz muito sentido. Uhum. E aí as coisas começaram a caminhar, mas assim, no final era o caos, vou dizer para você. Resumindo, imagina você entrar numa sala que tá tudo escuro, aí depois você acende uma luzinha aqui, peraí, eu tenho um fogão, ali eu tenho uma geladeira, ali tem... agora eu já sei o que eu tenho e eu consigo me programar aqui para poder fazer as coisas. E depois as coisas começaram a entrar no eixo, e aí as informações para o próprio COF, né, que é o órgão fiscalizador, ficaram muito mais precisas. Aí, quando você cede informação muito mais assistir mais rápido, as pessoas começam a pedir mais. E aí a gente sofria do mal de poder fornecer mais rápido e mais detalhado, mas no final a gente tinha muita informação na mão e foi o que nos fez ali ficar bastante confortáveis com as coisas. Até tem um episódio interessante, quando a gente fechou a venda do Gabriel Jesus, tinha uma parte da negociação que o Palmeiras podia ter 1 milhão de euros a mais ou menos, dependendo da forma de pagamento. Porque na negociação o problema não é o valor, o problema é a forma de pagamento, que aí muda um pouco, né? Traz a valor presente, faz e tal. E aí, nessa época, nós chegava meio que na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, né? Aí o Paulo me ligou, falando, como é que faz? Me dá um dia aqui que eu vou projetar, fazer as coisas e tal. Aí eu vou ter, não, fica tranquilo. Não precisa fazer isso porque... Não, mas tem certeza? Não pode faltar. Fica tranquilo, tem os dados todos na mão. Assim, assado. Tá bom. E aí, com base nisso, como tinha pagamento futuro, a gente fez uma operação junto ao banco, que a gente fez uma projeção do câmbio e travou e ainda ganhamos mais 1,5 milhão na negociação. Ou seja, Com a flutuação com a depois. flutuação do câmbio, né? Até eu brincava com ele e falava, já me paguei, hein? Já me paguei, né? Eu não faço gol, mas aqui eu, né? Já me paguei aqui num período. Mas por que tudo isso? Porque eu tinha controle, eu tinha informação na mão e informação confiável. Então, por mais que eu tinha um range entre oscilar um pouquinho para lá para cá, eu tinha certeza que efetivamente ali a gente conseguia garantir assim, a preocupação dele é faltar algum recurso para que na reta final isso não aconteceu, foi super tranquilo e em 2016 conseguimos ganhar o título brasileiro ali e comemoramos 2 vezes. No meu caso, eu por ter, né, feito a projeção e realmente não teve problema nenhum, e o título que culminou ali depois desde 1994, a gente chegou em 2016 e ganhou um título. Então é um pouco Lembro bem. um resumo rápido do que foi que a gente achou lá. Então vamos lá. Primeiro, a primeira relíquia, então. Oba. E Vai mostrar o jogo Palmeiras Atlético Paranaense lá em dezembro de 2014. Aquele 1-1 com o Valdívia mancando e tal. Não, esse aqui foi justamente... Então, o que aconteceu? Depois eu vou abrindo aqui para vocês olharem. Então, o que aconteceu? Na realidade, chegou algum momento que a gente conversou com várias instituições financeiras e nenhuma delas abriu para poder fazer, né, ou seja, reestruturar a dívida e tudo mais, né? Diante desse fato, a única coisa que se viu o Paulo começar a aportar recursos pessoais para poder manter o clube
vivo, né? Então eu estava lá sobre aparelhos e tudo mais, faltou energia, e peraí, faltou energia, alguém vai ter que trazer um gerador aqui. Então o Paulo foi lá para colocar o gerador para poder fazer essa coisa funcionar. E aí os aportes eram, a gente tinha contratos de mútuos, né, que efetivamente eram mútuos que eram feitos com ele, e que tudo documentado, tudo, né, como tem que ser. E chegou algum momento que aquilo, a gente falou, isso aqui não é sustentável, né? A gente tem que começar a olhar para dar não só uma formatação muito mais profissional, mas também para que a gente possa ter que a governança dessa mudança seja, ela caminhe sem nenhum tipo de ingerência do nosso lado. Então, nesse meio do caminho, a gente estruturou um FDIC, né? Junto a uma instituição financeira, onde esses contratos foram aportados como parte do, do processo, e o Palmeiras dava em garantia 3 a 4 receitas recorrentes que ela tinha, que era sócio-torcedor, bilheteria, contrato de material esportivo e receita de televisão. Então, todas essas receitas entravam numa conta vinculada, né? E aí, 20% desses valores ficavam retidos, 80% vinha para o clube. Ao final de 6 meses, passava a régua, que em 6 meses ele teria que pago pelo menos 10% da receita desse período. Se tivesse pago a mais, devolvia. Se tivesse pago a menos, o Palmeiras tinha que complementar. Existia uma auditoria multinacional que fazia a auditoria desse processo, e aí começamos a fazer isso. Então, no final, esse processo começou em 13 e 14, ele foi aprovado dentro do conselho em maio de 2015. Então, a gente foi fazendo esses aportes com toda essa documentação, mas depois, para regulamentar e deixar efetivamente tudo pronto, foi aprovado, começou em maio de 2015, que começou toda essa engenharia que eu acabei de explicar para vocês, realmente começou a funcionar dessa forma. Então, isso aqui nada mais é que a apresentação que foi feita na época para poder mostrar um pouco, né, cada um dos cenários. Depois eu deixar para o Salomão olhar com calma, mostrando um pouco né, porque isso foi feito, mostrado em reuniões dentro do conselho, para que porque como o conselho é muito heterogêneo, tem pessoas de diversas, né, ramos, é difícil você explicar isso, né? Também foi uma das coisas mais difíceis que eu participei também nas reuniões lá, explicar uma operação como essa. Uma Mas operação depois, estruturada pesada, né? exatamente, né? E aí, só vou pegar do final aqui, ó, se você for ver, ó, era para terminar agora. Se o clube e aí entra a mágica, né, entre aspas, todas as aspas possíveis aí, porque tem muito processo e inteligência financeira no processo, mas do Palmeiras ter começado a ter o fluxo de caixa livre, em algum momento a partir de 2015 para repagar Exato. o financiamento. E aí volta muito no que a gente falou aqui com o Grafietti, com o próprio Sica, com o Ávila, né, os clubes são máquinas geradoras de receita, então Uhum. com controle e disciplina financeira dos custos, começa a sobrar dinheiro em caixa, com esse dinheiro em caixa você vai repagando Isso, a dívida que você tem, exato. né. Então, o que basicamente a gente fez? A gente reperfilou a dívida, alongou a dívida, né? Claro, teve um peso importante, que foi a CDI, né? Mas não era a CDI a 2,20, era a CDI, né, naquela época, acho que 14, 13, 14% ao ano. Então, realmente era uma dívida, né, onerosa, aí, com uma remuneração, né? Até brinquei com o Paulo na época, eu falei assim, ó, você falou que não quer operar em renda fixa, ó, você está operando em renda fixa. E nessa época, a segunda bolsa ficou muito de lado, né? A gente acho que 13, 14, 15 ali, estava do lado muito. para baixo, Isso. foi Foi, ruim. e até brincou, tá vendo? Ainda fizemos um ajuste no seu portfólio aqui para poder. Ele, ele nem escutava, ele ficava meio bravo quando eu Paulo falava Nobre isso para sempre foi ele. muito mais de ações, Muito né? mais, muito mais. E aí, no final, o que aconteceu? Em maio de 2015 foi aprovado, e em maio de 2018 nós liquidamos a dívida. Então, ou seja, o que estava projetado para 10 anos, ela efetivamente foi concluída em 3 anos. Então, eu até brinco, né? Slide backyardigans, né? Para mostrar efetivamente, backyardigans, para quem tem filho, sabe que é aquela coisa bem de criança. Você pega 1 mais 2, que dá X, Y, para mostrar, porque na realidade você tinha que mostrar o que efetivamente estava sendo feito, né? E o volume, um volume bastante grande, então, que fazia toda a diferença. E nesse inteirinho, o que aconteceu, né? Veio o Allianz Parque, veio o incremento de
de receitas e que realmente acelerou bastante esse pagamento. Acho que em um ano especificamente, acho que em 2017 foram mais de 100 milhões pagos em relação à dívida, né, que tinha. Então, tinha bastante coisa efetivamente que foi feita, né, eu analisando, né, eu olhava lá, EBITDA sobre dívida líquida, ficava alguns indicadores que eu ficava ali maluco olhando para isso, né, e toda hora ali eu não dormia à noite para, pô, se eu projetar aqui, projetar assado, o que que vai dar? E aí, principalmente em 2015, a cada fase da Copa do Brasil, poxa, é mais tanto de receita, é mais tanto de cota, é mais tanto daquilo. E até teve um caso específico, acho que no jogo contra o Inter de Porto Alegre, que nós passamos ali, eu mandei mensagem para ele, acho que 3:30 da manhã, e a minha esposa falou, você vai mandar mensagem pro presidente 3:30 da manhã? Respondeu 3:45, você acha que eu não sei a hora que ele opera? Aí, e ficou marcado, porque a gente realmente estava muito engajado. E Uhum. não tinha como, né? Depois de um jogo desse, você não dorme. Mesmo não jogando, você fica muito pilhado, né? Pra quem não é palmeirense, o Palmeiras abre 2-0, É. tinha empatado o primeiro jogo, parecia tranquilo, o Inter busca o empate. E aí tinha o gol E qualificado tinha na o gol época. qualificado, então o Inter estava passando. Exatamente. Grande Andrei Giroto. Exatamente. Nossa! Um cruzamento do Alione. Um cruzamento do Alione. Outros tempos. E a sua segunda pergunta, assim, realmente... Sobre se tivesse caído. Então, aí o que acontece? Por isso que o futebol é aquela coisa imprevisível, né? Porque 2014 você faz uma série de investimentos, né? Que esses investimentos entraram aqui também nessa conta, e o time não performa, né? Então, assim, se não me engano, uma semana antes do último jogo, o Paulo é reeleito, né? Para mais 2 anos de mandato. Realmente, assim, se o time tivesse ido para a segunda divisão, eu acho que, assim, teria que dar 2 passos para trás, né? Porque existia acho que parte do pessoal, uma descrença de que, pô, que esse pessoal mais novo, né? Nunca mexeram com futebol, vamos dizer o que a gente tem que fazer ou não fazer, estão fazendo coisa diferente. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras estaria onde está hoje, mas teria voltado, esperado mais um ou 2 anos para poder fazer os passos que tinha que fazer. Porque no final, você já tinha um endividamento maior do que efetivamente era, por mais que você tinha reperfilado, mas você teria que aquele clube, o custo era um custo maior que era 2013, porque 2013 era um custo totalmente diferente, porque no final, né, 95% do custo de um clube é o futebol, né? Os contratos normalmente de 3, 4, 5 anos, dependendo da época, e o custo tá lá e a receita despenca, né, de maneira vertiginosa. Apesar que naquela época ainda tinha a história do contrato, mas da Globo, mas não é a mesma coisa. Então ia entrar, o pessoal realmente ia colocar, acho que em xeque efetivamente o que estava sendo feito, né? Mas San Gennaro ajudou a gente ali naquele jogo e acho que foi um dos jogos realmente que eu fiquei bastante tenso, né? Diferentemente de 2015, que eu tinha, né, alguma coisa dentro de mim dizia que ia ser sacramentado ali naquela final, mas aquilo eu fiquei bastante tenso. E aí, em algum momento, alguém disse que saiu gol do Vitória, e aí realmente eu estava num dos camarotes ali assistindo o jogo, e uma pessoa do lado começou a passar mal. Eu falei, não é possível, tem uma tragédia aqui, né? É que Mas o Thiago pode reforçar isso, mas acho que teve algum momento do primeiro tempo que o Palmeiras estava sendo rebaixado. Não, porque saiu perdendo. O que me deixou bastante preocupado naquele jogo é que eu tava ali na entrada do time perfilado, e eu vi a tensão de jogadores muito experientes, não vou citar o nome né, para evitar aqui qualquer situação, mas aquilo me deixou bastante preocupado, porque eles realmente estavam muito tensos, né? Uma coisa é você entrar ali, né, focado, mas você via que existia uma tensão e uma preocupação grande ali, né? E o Atlético Paranaense estava era acho que jogando, era o time reserva do Atlético. tava jogando ali, Quase aquele que um jogo jogo. de pós-temporada. Exatamente, exatamente. Mas no final deu tudo certo e depois tomou uma retomada. E nessa época eu tive uma proposta para sair, né? E aí o Paulo me chamou para uma reunião e disse: eu não quero que você saia. Eu não fiz nada ainda. Os primeiros 2 anos, nem foram 2 anos, porque na verdade ele começou em janeiro de 13 e foi reeleito em dezembro de 14, então, né, menos de 2 anos. Nós vamos fazer diferente, acredita em mim, nós vamos dar a volta,
E aí, não sei nem se ele lembra disso, realmente, eu olhei no olho dele, realmente acreditei piamente no que ele ia fazer, falei, não, eu vim aqui, né, porque na minha cabeça eu falei assim, eu vou tirar um sabático de 2 anos, me divertir no futebol, depois eu volto a fazer o que eu, mas realmente, naquele momento, eu falei, acho que né, eu não posso deixá-lo aqui numa situação, eu não vou dizer nem na mão, mas o que a gente tinha feito, né, cada um, eu acreditei nele, ele acreditou em mim, e a gente foi, tá bom, eu vou ficar e vamos olhar pra frente, vamos fazer a coisa acontecer. E aí, se eu tivesse saído, realmente eu teria me arrependido Porra, ia sair na... bastante, né? Mas Deve ter no vendido na final, baixa, né? exatamente, total, a barrona ali vermelha caindo ali, não, não, peraí, agora vai retomar ali, não, mas aí deu tudo certo e mudamos a, o rumo do clube a partir daquele momento. Não, foi assim, na realidade, quando em alguns temas eu lidava diretamente com o Maurício, por exemplo, Paulo delegava assuntos financeiros ou relatórios, ou seja, era eu diretamente com o Maurício. Então, no final, o Maurício estava próximo, muito próximo de mim, e ali a gente tinha um relacionamento muito bom, e em algumas situações, para o Maurício ficou mais fácil, porque ele já vinha acompanhando isso, né, Uhum. nos primeiros 4 anos. E basicamente, nesse interim, eu acho que eles tinham essa mesma visão, tanto que acho que uma pessoa só foi mudada nesse período, e o resto continuou. E a visão era um pouco parecida, né, assim, tinha um alinhamento entre eles, e para mim foi tranquilo, porque no final era cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de tocar, mas existia uma linha mestra ali que era sendo conduzida. Mas que no final, a gente sempre estava olhando que como é que a gente consegue, né, ou seja, você tem primeira camada do que tem que ser feito, depois você tem uma outra, e aí depois você começa a olhar um pouco mais para frente. Mas e os executivos eram basicamente os mesmos, né, que efetivamente acabavam tocando. Então já existia uma sinergia boa, já existia algumas situações que já eram feitas, né, pelo Paulo, e o Maurício continuou. A gente estava em algumas outras fases ali do Palmeiras, e aí começaram, né, 2016 com o título. Então, no final de 16, tinha um time que já tinha 2 títulos nacionais, dívida reestruturada e dinheiro em caixa e dinheiro para receber, que é a outra relíquia que eu vou trazer para vocês. Opa! Então, o que é que tem aqui, na realidade, né? Isso aqui é o que vocês Essa acham é que é. relíquia mesmo. É isso mesmo, olha aqui. Pra quem não tá vendo aí Num no vídeo, é um almoço, papel eu de almoçava muito com ele. Isso aqui é o um jogo desenho, americano. de a negociação com o contrato de televisão que a gente ia ter na época. Então, o que que aconteceu? Isso aqui foi outra coisa que mudou muito. Começou a negociação dos direitos de transmissão. E em algum momento, cada um tinha meio que para o lado, e o Palmeiras era o último para negociar os direitos, né? Então, além do tamanho do cheque, você tem a responsabilidade de negociar uma receita para os próximos 6 anos. Então, ou seja, qualquer movimento errado, você pode pôr o clube numa situação muito ruim. E nesse interim, nós começamos a conversar com um player, ficamos um dia inteiro, montamos né, uma planilha da NASA, trazia tudo a valor presente e tal, sabe? Até o executivo falou, nossa, nunca tive uma discussão com um clube desse jeito. E ela falou, esse aqui são os termos, a gente fecha. Voltou menos do que a gente tinha concordado, assim, tinha sugerido que seria. Aí o Paulo olhou para mim, o que você acha? Eu falei, cara, eu acho que não. Vamos para um outro player. Começamos a negociar. Teve aprovação local, regional, chegou no global, não foi aprovado. Então chegou um momento que a gente não tinha nenhum dos dois. Não tinha. E a pressão era muito grande para fechar, né? Não, nós vamos ficar sem receita, vamos... E aí, mais uma vez, numa conversa entre eu e ele falou assim, o que você me diz, né? Porque estamos só nós dois aqui, liderando isso, e o que você aqui como, né, meu conselheiro financeiro, e que está na mesma, né, estamos na mesma batalha, que você sugere? Eu falei, ó, eu sugiro a gente tomar decisão no que a gente tem convicção, né? Nós já estamos, mais uma vez, voltando ao tema da SAP, eu tenho os dados tudo na mão. Nós estamos estruturados, tem isso, a gente precisa disso de fluxo, isso já tinha um orçamento aprovado, ou seja, já um orçamento feito.
Se tudo der errado, vai acabar o dinheiro aqui. Ah, então você tá me dizendo que eu tenho fôlego até lá. Não, até lá tem fôlego, não vai acontecer nada. Entendi. Tá bom, então vamos esperar. Um deles uma hora vai voltar, porque não tem Campeonato Brasileiro sem o Palmeiras na televisão. E aí, um deles, né, que no final acabou sendo assinado, que era Sport Interativo na época, trouxe, e eu ficava no meio do caminho. Então, no final, eu negociava com os caras, sentava com o Paulo, voltava aí e voltava. Isso acontecia assim: 10 horas da manhã eu falava com os caras, eles faziam tudo que tinha que fazer, me voltavam às 11, eu ficava da meia-noite às 2 com ele, fazendo toda a modelagem, para voltar no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Não, isso aqui fecha, isso aqui não fecha, não, isso aqui não. Então, ou seja, entre idas e vindas, foram aí, e em algumas situações ele não estava confortável, eu não conseguia provar para ele que a maneira da forma de pagamento era mais interessante. E se não me engano, chegou até a ter um blackout de Palmeiras, não teve? Uma rodada do Brasileiro, que o Teve. Palmeiras o Palmeiras e jogo não foi Atlético Mineiro. transmitido. Isso, Palmeiras e O Palmeiras Atlético não tinha Mineiro. fechado o contrato ainda, né? Exatamente. E aí chegou um momento, até me lembro como se fosse hoje, eu estava num hotel no interior de São Paulo, 6 horas da tarde, uma sexta-feira, eu recebo a ligação, seus termos foram aprovados. Nossa, sabe? Tira um caminhão das costas, aí eu liguei para ele, ó, os termos foram aceitos. Cara, o cara comemorou como fosse, assim, realmente título, porque no final, cara, você tá assim, nós estamos falando do contrato de centenas de milhões de reais por 6 anos. Era realmente algo assustador. E só fazendo parênteses, tanto que em algum momento a gente pensou em usar esse contrato para poder fazer a operação no Allianz. Isso é para um outro episódio. Cenas dos próximos capítulos. Então, isso tudo é que faz o diferencial da gente estar bem estruturado. Eu Perfeito. não preciso do dinheiro. Tanto que, uma das coisas engraçadas também, a gente ia receber num determinado momento, eu liguei para o pessoal e falei assim, dá para me pagar o mês que vem? Aí o Bernardo falou assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou te pagar, tá aproveitando para 30 de agosto, tá dizendo para pagar em 30 de setembro. Você não tá pedindo para adiantar, não, tô dizendo pra você postergar. Falei, cara, nenhum clube de futebol me pediu isso. Falei, não, eu te explico depois por qual motivo disso, mas fica tranquilo. Então, ou seja, a gente estava muito tranquilo em relação a isso. Mais uma vez, eu tinha controle, eu tinha sistema, eu tinha tudo na mão que me dava conforto para que pudesse fazer isso. Então, a situação do Gabriel de Jesus, mais aquilo que eu contei, tudo isso estava porque eu tinha os números literalmente na mão, na palma da mão, tanto que eu acessava no meu celular, né? Aí eu vim aqui depois na Faria Lima, conversar com aqueles caras que não queriam me conversar comigo lá há 4, 5 anos atrás, mostrar um pouco, trazia o meu notebook, abria os dados, acessava a minha base, mostrava fluxo, DRE, balanço, tudo isso integrado, tudo isso automatizado, falava, tem os dados aqui. Aí todos eles começaram a querer fazer negócio com o Palmeiras. Então, ou seja, a gente teve uma mudança interna e de imagem junto ao mercado que todos eles falaram, é impressionante. Tanto que 2 clubes vieram nos visitar e mudaram toda a solução tecnológica com base que eles viram que a gente fez. E eu não tinha problema nenhum, o que tá dentro de campo é o core do negócio, o que tá fora não tem problema nenhum de sentar, né? Quanto mais os clubes estiverem preparados, estruturados, é bom pro esporte, é bom para os times, é bom para o produto como um todo, e aí a gente tende a fazer jogos melhores e possível, e aí melhorando a gente vai ter muito mais dinheiro na mesa. Então, essas decisões aqui não tiveram a pressão, né, ou você assina ou você não vai pagar a conta de luz, porque isso aqui foi tudo feito nos primeiros anos. Aí culminou com o Allianz Parque, que também foi, poxa, vai ser um palco espetacular, alguém vai ter que pagar mais por isso. Então, o sócio torcedor também dá. Então, isso não foi feito lá, né, assim, a esmo, né, porque aí, quando a gente chegou, o Palmeiras tinha, acho que 12 mil sócios torcedores e 1,5 milhão de receita por ano, né? E aí reformulamos tudo, que nem, por exemplo, eu não sei em que momento você virou Avante, mas a gente dava um kit, né? Aí a gente fez uma análise, tinha 10 meses para dar break-even, para cobrir o custo, né? Porque ele ganhava flâmula, não lembro tudo, caneca. Então, ou seja, se ele saísse antes, eu tinha um prejuízo, né? Aí eu cortei isso de cara também. Aí teve reclamação, teve isso aqui, o Paulo, mas deixa eu te explicar. Então, como ele era muito rápido e prático, já entendi, então vamos cortar. E aí essas coisas foram acontecendo e tudo são pequenos movimentos ou pequenas ações que no final se acaba gerando um bolo maior. Então,
tudo isso efetivamente culmina com situações de ajuste que a gestão não aparece, né? Não está ali na, no dia a dia, né? O Uhum. pessoal até brinca que também, para mim, eu comemorava 2 vezes, quando saía a renda, né? Saía a renda eu comemorava e quando saía gol eu comemorava. E aí, no final do dia era importante, por quê? Porque essa reestruturação eu claramente conseguia ver, né, no dia a dia, você conseguia olhar para lá e você conseguia perceber. Então, para mim era muito claro. Então é a mesma coisa que você está fazendo dieta, você consegue ver, poxa, a roupa tá mais larga mesmo, as coisas então, ou seja, no dia seguinte você consegue ver a coisa funcionando e a coisa dando certo. Bastidor. Não, eu acho que não, na verdade, assim, um deles foi o Atlético Mineiro, que foi lá, e tinha uma solução definida, claro, até na época o diretor executivo junto com a equipe, mais acho que a BDO, se não me engano, que estava junto com eles, que conheceu o que a gente estava fazendo e a gente mostrou, eles realmente acharam muito interessantes e fizeram, não vou dizer que fizeram exatamente a mesma coisa, mas na verdade a linha foi basicamente aquela que a gente estava fazendo. E começaram a entender que no final é de fora para dentro, né, na minha Sim, visão, nunca sim. é de dentro para fora, então, de fora para dentro. Então, no final, em um período, qualquer jogador que estava na Europa, ele procurava Palmeiras e Flamengo primeiro para poder voltar para o Brasil, né? Então você tinha uma série de situações benéficas para o cara. Então você tinha estrutura, você tinha visibilidade, você tinha um clube que vai competir todo ano, e Vai você honrar os tem compromissos em dia, né. exatamente, e isso também, né? Não que seja o último, né? O menos importante, mas na equação era uma situação como essa. Então, realmente era mostrar, o mercado começou a olhar com outros olhos, né? Então, é a mesma história, você vê o resultado que a base financeiramente dá, não vou nem na parte esportiva, né? Que na realidade a base, na minha visão, não, o intuito é gerar craques, não é ganhar, né? Porque no final ganhar é consequência. Então, o resultado que tem trazido nos últimos anos é que foi plantado lá atrás, né? Até em várias conversas, que na verdade começou com o Damiani, que saiu do Palmeiras porque recebeu um convite da CBF, né? Ele era o responsável quando ganhou a medalha olímpica na Olimpíada de 2016, e veio o João Paulo, né? Que está desde então, Uhum. e a gente, várias conversas com ele, que ele, né? Ele é baiano, ele fala, Marcelo, me ajude, preciso de uma grana. O que você precisa? Isso. Não, mas é gasto. Não, isso é investimento. É diferente, né? Então, na verdade, você não é gasto. Você está investindo numa coisa que nós vamos ter o benefício lá na frente. E aí a gente conseguiu navegar, tinha uma série de tabus dentro do clube que, que achavam que eram, né, que não precisava, e a gente foi ajudando indiretamente para que as coisas saíssem, né? Então, o pessoal, o João e a equipe dele tem todo o mérito, todo o crédito, né, de ter feito o que fez nesse período, mas de certa forma a gente ajudou um pouquinho ali para poder fazer alguns movimentos que eram necessários para que pudesse implantar a mentalidade que tem hoje, que, mais uma vez, o fato de sair do caixa não quer dizer que é gasto, né? Você vai ter em algum momento, se você fizer um cálculo aí né, de quanto eu vou investir, o que vai voltar lá na frente, Uhum. não precisa nem falar, né? Os números mostram efetivamente o que é isso. E o João Paulo, para quem não sabe, é o diretor das categorias de base do Palmeiras, Exato. dentre outros aí da equipe, responsável por Endrick, Estevão, Isso. Luiz Guilherme, Exatamente. e a lista vai, né. Isso. Então, e porque no final, no começo, lá atrás, ninguém queria jogar no Palmeiras, porque não tinha como, assim, não tinha, tinha uma impressão que não valia a pena e tudo mais, mas a gente começou a mudar justamente isso, a época lá, para poder fazer esses movimentos que hoje estão acontecendo. Assim, eu acho que aquela mudança o propósito de fazer o diferente, de fazer o que não, fazer totalmente diferente do que estava sendo feito antes, eu acho que foi a primeira coisa que nós, pelo menos, deixamos claro que dava para fazer, né? Até depois né, da implantação, por exemplo, da SAP, que continua lá, e no final, no clube, às vezes, assim, entrou oposição, eles querem fazer totalmente diferente do que estava fazendo o outro, né? E, por exemplo, o Maurício não teve nem, ele foi aclamado, né? Ele não teve nenhum concorrente ali na época, né? Porque não, né? Eu vi de uma pessoa lá que supostamente era supostamente oposição, e assim, é, se eu sair candidato, eu não vou, eu vou falar o que diferente do que vocês estão fazendo, né? Então, o resultado dentro de campo são 2 títulos nacionais. Financeiramente, vocês realmente estruturaram tudo, estão deixando dinheiro em caixa, estão deixando dinheiro para receber contratos importantes, então não tem o que fazer. Então, no final, eu acho que existe uma continuidade desde então, claro, com as suas
particularidades, com as suas situações específicas, mas que realmente existe uma linha de condução muito parecida, né. Hã, situações eu tive recentemente umas reuniões com algumas pessoas que trabalhavam comigo no Palmeiras e que a gente se encontrou no mercado e falou: "Olha, aquilo que você fez lá atrás continua exatamente a mesma coisa". Então, eu acho que assim, no final, acho que não tem um herói, mas muito importante mesmo, eh, é que assim, por mais que você tenham ajustes, né, a linha mestra ali, a estrutura realmente foi conduzida da mesma forma. Então, é olhar para trás, realmente aquilo que no começo era complicado, difícil, quebrar pedra, não, mas lá no final ali, a gente vai quebrar muita pedra, mas tem uma lá embaixo tem uma coisa que realmente vai valer a pena, é o que realmente é o sentimento que eu tenho. Quando acontecem algumas situações, com o time e algumas pessoas que ainda estão lá também me mandam mensagem dizendo: "Poxa, legal isso aqui que você implantou junto com A, B, C, D, F, G, H, continua sendo feito, isso aqui que ajuda a gente a ajudou a gente a mudar um pouco muito, mas se não fosse Uhum. essa forma, a gente não teria feito desse jeito". Então, eu acho que é um pouco meu sentimento é um pouco desse que no final do dia, por mais que você tenta fazer desculpe, eh, claro, tiveram erros, tiveram acertos, né, como todo plano de voo, né, no final você fala: "Vou sair daqui, aqui não, que talvez eu tenha que fazer aqui, Uhum. passar no Pedro, passar pelo Salomão e chegar aqui". Mas que em algum momento eles tiveram tempos de turbulência, mas a convicção que a gente tinha no final era muito clara. Então algumas coisas, quando o time, por exemplo, acho que o Gareca perdeu 8 jogos seguidos em 2014, Meu Deus. e o Paulo tinha a convicção que não tinha que mudar nesse período, chegou uma hora que ele realmente: "Pô, agora que eu mudei". Então porque ele tinha muito claro isso, né. Mais uma vez, o Gagliotti tinha as convicções dele para alguns temas e, mais uma vez, cada um na sua com a sua personalidade querendo fazer, dar certo. Então então existe acho que uma linha sendo conduzida aí, e que fique por muito tempo, se Deus quiser, aí para todo torcedor palmeirense poder desfrutar esportivamente disso daí. Porque o Amém. dinheiro, ele é importante para poder dar aquela girar, né, o Paulo usava muito o termo girar a roda, né, precisamos dar esse primeiro aporte para girar a roda e depois ela começar a girar. E aí, como eu disse, tem uma série de outras Uhum. situações, porque não adianta também aportar e gastar feito louco. Então, Uhum. teve uma série de controles dentro da gestão ali que, né, eu mesmo explicava para ele, eu acho que tenho certeza que ele não entendia nada, mas Uhum. aí concordava comigo, né, porque no final, mais uma vez, quem não está no dia a dia, você põe 2, 3, 4 indicadores, o que esse cara está falando? Não entendo nada, porque saía porque não, deu prejuízo que o Paulo pagou o FDIC do Paulo, aí o Paulo me ligava que não era para pagar, porque senão dava prejuízo. Eu falei: "Paulo, esquece, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o pessoal está escrevendo sem conhecimento, então fica tranquilo que não é esse", porque aí ele se punia também, né. Uhum. Então eu falei: "Não, fica tranquilo, isso está dentro do plano, isso vai acontecer e tudo mais", e aconteceu, tanto que em 3 anos ele foi liquidado e realmente nem eu que estava, né, prova aí que foi desenhado, não imaginava que ia ser pago tão rápido. Porque no final teve 2 situações, as receitas aumentaram substancialmente, né, e a gente foi pré-pagando a dívida justamente porque tinha sobra de caixa. Até fazendo um parênteses, em algumas situações, os jogadores vinham pedir alguma coisa ou outra, eu falava: "Eu até quero, mas esse cara não me deixa gastar". Ele que não deixa. Eu adoraria te dar esse aumento, ou te dar o aumento da premiação, mas esse cara não deixa. Ah, Então, e em termos funcionava super bem. de em termos de legado, né, tá aí o Palmeiras com o segundo maior faturamento do Brasil, né, com uma dívida quase zero, com uma capacidade de investimento imensa, e tudo isso se reflete em resultado, né, aí a Uhum. gente entra no ciclo virtuoso do futebol, quanto mais você ganha, mais receita você faz, se você consegue controlar a despesa, você tem espaço para investir bem e ser cada vez mais forte, né, então, muito legal a história, na prática uma história empreendedora, né, dentro de um paciente Sim, que estava na UTI, tal. e que hoje conseguiu ser colocado aí no quarto de luxo numa cobertura, né. Firme e forte. Que analogia. Partiu Goiás? Partiu Goiás, mas Patiello,